Olá, amados. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Eu gostaria que você fosse, à medida que você for entrando, você fosse dando aí o teu oi. Aleluias. Glória a Deus. Estou ajustando aqui algumas coisas. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Jesus. Olá, Rafaela Pontes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aline Araújo. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós já estamos iniciando. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Jesus. Todos estão me ouvindo bem? A imagem está legal? À medida do possível, eu gostaria que você desse um ok aí. Tá ok, tá ótimo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus poderoso. Aleluias. Ok. Obrigada, Rafaela. Deus abençoe. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais acerca da fé. Mas antes disso, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal está aí se sintonizando, vamos apresentar esse momento diante do Senhor. Pai, diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, diante de Ti nós colocamos a vida dos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque nada vai nos separar, nada vai impedir o Teu agir nas nossas vidas. Nós apresentamos este momento na Tua presença, Te rendemos graças, Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos ao Senhor neste momento que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões e Te damos liberdade, Senhor, para falar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Amados, hoje nós estaremos falando um pouquinho mais acerca da fé. E eu separei aqui, preparei algo para vocês. E eu me lembro que da última vez que nós conversamos um pouquinho acerca da fé, nós terminamos falando assim, que a responsabilidade de aumentarmos a responsabilidade de fazer com que a nossa fé ela seja uma fé crescente depende de nós, depende do nosso agir, depende de nós, tão somente de nós. Então, eu fiquei com essa palavra no coração, que depende unicamente de nós fazer com que a fé, a porção de fé que foi liberada para nós, seja crescente. Hoje nós vamos ver um outro ponto, um outro aspecto da fé. A oração em línguas, o orar em línguas. Amados, orar em línguas traz edificação. Nós já falamos isso aqui várias vezes, O pastor Alvino sempre faz esse comentário nas pregações, em suas pregações, nos cultos. E nós sabemos que quando nós oramos em línguas, nós somos edificados, Quando em espírito nós nos entronizamos ao Espírito de Deus, há ali uma edificação, Nós somos fortalecidos, nós somos edificados. Então, um aspecto muito importante, a edificação da nossa fé, ela também se dá em meio à oração em línguas. Nós podemos ver isso lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Vós, porém, amados,
edificando-vos na vossa fé. De que maneira? Orando no Espírito Santo. Então, quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nossa fé santíssima. É isso que diz lá em Judas, capítulo 1, versículo 20. E aí, aqui, mediante aos estudos, o texto diz assim, ele faz um paralelo, ele faz uma comparação. Aqui nós podemos comparar a nossa fé. E ele dá um exemplo que é os nossos músculos. Músculos bem preparados são músculos fortes. E nós podemos pegar o exemplo aqui da academia. Quando nós temos um circuito, né? um programa, uma programação de exercícios na academia. Você começa a desenvolver os seus músculos. Você começa a definir os seus músculos. Assim é a nossa fé. Quanto mais nós tivermos músculos trabalhados, o corpo fica bonito, não fica? Se nós desenvolvermos a nossa fé, nós teremos uma fé musculosa, uma fé firme, uma fé poderosa, uma fé potente. Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé, assim como muitos aí desenvolvem um padrão de treino nas academias. E se você observar, a pessoa tem um padrão de treino e aí ela desenvolve toda uma musculatura, mas se ela parar, ela perde todo o trabalho que ela começou. Amém? Assim é a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a fé. E a fé, por meio da oração em línguas, ela é edificada. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero citar, que eu sempre cito aqui, é fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, né? A fé, ela permanece. Quando que a minha fé, ela vai permanecer? A minha fé, ela permanece a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus. Então, não basta ouvir, precisa ouvir e precisa meditar. Outra coisa, a fé, ela cresce. Então, eu primeiro preciso ouvir, eu preciso meditar na palavra de Deus e eu preciso praticar. Amém? Quando eu pratico a palavra de Deus, ela começa a crescer. Eu desenvolvo uma fé musculosa, uma fé que suporta as provações, que suporta os desafios. Amém? Eu desenvolvo uma fé firme, que consegue me estabelecer na obra de Deus, na casa do Senhor. Amém? Essa fé, quando ela é uma fé firme, quando ela é uma fé musculosa, de que forma ela fica musculosa? Primeiro eu ouço a palavra, depois eu medito na palavra, né? A minha fé, ela permanece quando eu medito. A minha fé, ela permanece quando eu mastigo a palavra. Depois de meditar, depois de mastigar, eu pratico a palavra. E desta maneira, como eu disse aqui, nós vamos nos fortalecendo. E aí nós somos capazes de pôr por terra. Somos capazes de vencer o inimigo das nossas almas. Amém? Eu convido você ainda nesta tarde, neste início de noite, a fazer um compromisso com o Senhor, né? A orar, colocando assim, Senhor, este é o momento do orando a palavra. E o que eu quero? Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir as vozes que eu ouço. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero reconhecer a tua voz. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero permanecer nos teus caminhos. Senhor, ajuda-me a meditar na tua palavra, a compreender a tua palavra, a permanecer nos teus caminhos. E que por meio da minha permanência, da minha perseverança, a minha fé ela possa crescer. E à medida que ela for crescendo, eu possa ficar forte,
eu possa vencer as obras de Satanás, eu possa vencer as tribulações que virão, porque a palavra do Senhor não diz que nós não teríamos aflições, a palavra do Senhor não diz que nós não passaríamos por tribulações, mas a palavra do Senhor diz que nós venceríamos todas elas. E de que maneira? Por meio da fé, né? E não apenas as tribulações, mas nós venceremos o inimigo das nossas almas. Eu quero abordar contigo também a questão de confissões, né? O que é confessar? O que você entende por confessar? Ah, pastora, confessar é quando eu declaro algo. Olha, eu fiz isso. Eu confesso que eu falhei. Eu confesso que eu não deveria ter agido desta forma. Então, amados, não basta apenas ouvir a palavra, não basta apenas meditar a palavra, não basta apenas querer praticar a palavra, não basta apenas orar em línguas. Isso são processos e são indispensáveis. Precisa ouvir, precisa meditar, precisa praticar, precisa orar em língua, sim, porque daí o Espírito Santo nos fortalece, nos ensina, nos sustenta, nos convence, amém? Mas além disso, além de alimentar-se, além de meditar, além de praticar e além de orar em línguas, eu preciso confessar. E o que é confessar, pastora? Confessar, existem tipos de confissões. Nós vemos lá no livro de Mateus, né? Nós vemos um tipo de confissão. Nós vemos lá a confissão, os ensinos de João Batista acerca da confissão, acerca de Jesus. João Batista falava o quê? Olha, arrependei-vos, né? É isso que João Batista fala. Arrependei-vos. É necessário que haja arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados, né? Está lá em Mateus capítulo 3, amém? Mateus capítulo 3, diz assim, versículo 5. Então saiam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão. Então, João Batista falava acerca do arrependimento. Falava acerca da confissão de pecados. Amém? Então, é necessário esta confissão. É necessário você falar, olha, eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados. Eu declaro que eu preciso do único e suficiente Salvador. Amém? Um segundo tipo de confissão é o tipo de confissão usado hoje, nos dias de hoje, né? É a confissão usada aí para o pecador. Mas não é aquela confissão, eu pequei aqui, eu pequei ali, me perdoa. Não. O maior pecado que a humanidade possa praticar é a incredulidade. Amém? É a incredulidade. É não crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. É isso que diz os estudos, né? Eu preciso crer. Eu preciso crer, né? Lá em João capítulo 16, Jesus diz assim, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá. E o Consolador, ele vai operar, ele vai convencer, ele vai consolar, ele vai ensinar. Então é necessário que eu vá, né? E o texto diz exatamente assim, convém que eu vá, para que o Consolador venha. E aí o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, porque aquele que crê em Jesus, o pecado é perdoado. Amém? Justiça. O Espírito Santo convence o homem de que ele é justiça e de que ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Juízo. O Espírito Santo convence. A palavra diz
que o inimigo das nossas almas, o príncipe deste mundo, já foi vencido, já está sentenciado. Quem que nos convence disso, amados? O Espírito Santo. Amém? Então, eu preciso crer que Jesus veio e ressuscitou. Amém? Então, esse tipo de confissão é indispensável. Olha, e essa confissão, ela precisa ser feita aqui, ó, coração. Amém? Eu preciso crer aqui no meu coração. Eu creio com o coração. Essa confissão, muitas vezes, nem sempre ela é feita em público. Às vezes, ela em meio a uma multidão. Às vezes, ela é feita ali mediante 2, 3 pessoas. Amém? Mas mesmo ela sendo uma confissão feita ali, mediante a poucas testemunhas, o resultado desta confissão, o aceitar o Senhor Jesus, ela é evidente. As evidências dessa confissão são muito claras. A pessoa, quando aceita Jesus, há um novo nascimento, há uma transformação de dentro para fora. Amém? Agora, às vezes existem pessoas que fazem confissões em meio a multidões, mas não crê com o coração. E aí não há evidências, não há fruto, não há transformação. Olha, o texto de Romanos capítulo 10 diz assim, olha: porém que se diz, a palavra ela está perto de ti, ela está na tua boca e ela está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé precisa estar na tua boca. Amém? Precisa estar perto de ti. Precisa estar no teu coração. E aí o texto diz que se com a minha boca, se com a tua boca, se nós confessarmos, se nós crermos que o nosso Deus ressuscitou a Jesus do meio dos mortos ali, nós seremos salvos. Aleluia! Sabe aquela pergunta, amado, amada, se Jesus te chamar hoje, você é salvo? Sim, porque a palavra diz que se eu confessar, se eu crer que o Senhor ressuscitou a Jesus do meio dos mortos, eu sou salva. Amém? E aí o texto diz, porque com o coração se crê para a justiça. Glória a Deus. Com o coração eu creio com a justiça, mas é com a minha boca que eu confesso para a salvação. Amados, eu preciso ter esta convicção interior dentro de mim, que eu sou salva. Amém? Que eu sou livre, que eu sou perdoada. Amém? Todo aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens, pode ter certeza, o Senhor Jesus nos reconhecerá diante do nosso Deus. Mas aquele que negar o Senhor Jesus diante dos homens, com certeza, o Senhor Jesus também não nos reconhecerá diante do Senhor. Amém? E o terceiro tipo de confissão que nós temos aqui é aquela confissão do crente, né? Ai, pequei. E agora? Caí da graça, desci do salto, né? Perdi a paciência. O que eu faço agora? O que diz lá em 1 João 1,9? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Amém, amados? Não que com isso nós vamos sair por aí pecando. Amém? Mas nós sabemos que se nós pecarmos, nós podemos pedir perdão. E Ele é poderoso para perdoar. Então, em resumo, eu preciso confessar também, né? Eu preciso confessar a minha fé por meio da palavra de Deus. Quando eu confesso a minha fé por meio da palavra de Deus, eu estou falando o quê? Eu estou dizendo
que há redenção para mim, que o Senhor, Ele desejou a minha redenção. E aí Ele falou assim, vai lá, filho, vai lá, porque os meus filhinhos estão na terra e eu tenho salvação para eles. Então, por meio de Jesus nós recebemos a redenção. O Senhor sonhou com isso. O que diz aqui também? Que Deus, mediante a sua palavra, que Deus, mediante ali, por meio do Espírito Santo, nos deu a plenitude. Ele liberou o Espírito Santo, nos deu a plenitude. E por meio do Espírito Santo, nós podemos orar em línguas, nós podemos ser fortalecidos, nós podemos edificar a nossa fé. Por isso o Pai liberou o Espírito Santo. Outra coisa, por meio de Deus, Deus enviou o seu Filho. E por meio do seu Filho, nós descobrimos que nós somos filhos. Nós nos tornamos filhos por meio de Jesus. Tem filho aí? Somos filhos. Fomos amados. O Senhor sonhou com a redenção. Sonhou com a nossa plenitude no Espírito Santo. Desejou ser o nosso Pai. Amém? Aleluia. Então, agora, amados, o que Jesus faz diante do Senhor? Ele intercede por nós. A palavra diz isso. Ele é o nosso intercessor junto ao nosso Pai. E o que o Pai espera de nós? Que nós sejamos canais, porta-voz de Deus, né? Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer. Nós precisamos crer que por meio de nós, Deus fará. Nós daremos sequência àquilo que está proposto, aquilo que Jesus nos propôs. Eu sou extensão do ministério de Jesus. Você é extensão do ministério de Jesus. Fortalecendo a nossa fé. Orando em línguas nós somos fortalecidos. Orando em línguas nós desenvolvemos uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí nós encontramos o nosso lugar nesta terra. E vamos começar agora. De que maneira? Nós vamos orar, amados, né? Nós vamos orar esta palavra que nos garante que nós somos filhos, nós somos redimidos, nós somos canais de bênçãos, nós somos instrumentos, é isso que Deus espera de nós, que sejamos instrumentos, extensão do Senhor Jesus nesta terra. Você deve ter um propósito de oração neste momento. E nós sabemos que este nome é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Nós sabemos que o nosso Pai é bom, Ele não falha. E por isso nós vamos orar. Vamos orar? Ore comigo neste momento. Coloque aí os teus propósitos de orações. Amém? Eu não sei qual é a tua causa, mas Deus sabe. Oremos pela nação, oremos por nossos familiares, oremos pelos enfermos. Amém? Ore neste momento, oremos, clamemos no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos neste momento. Eu clamo neste momento juntamente com os meus irmãos, com as minhas irmãs, que separaram, que consagraram estes minutos de orações na Tua presença, de clamor. Nós cremos, Pai, no que a Tua palavra diz. Nós cremos que nós somos fortalecidos, somos revestidos, recebemos revestimento por meio do Espírito Santo, recebemos sabedoria, somos edificados, mas somos edificados para fazer a diferença, e fazemos a diferença quando clamamos, e neste momento nós clamamos por nossa nação. Pai, sonda esta nação, sonda os corações, Pai, dos teus filhos. Sonda os corações do teu povo, homens e mulheres, sejam sondados em nome de Jesus. Pai, homens e mulheres possam ter um encontro contigo, um encontro sobrenatural, possam confessar
confessar que o Senhor é único, é suficiente, é salvador, é perdoador, é galardoador. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Perdão, Pai querido. Perdoa os pecados do teu povo. Perdoa esta terra. Sara esta nação. Pai, no nome do Senhor Jesus. Não há autoridade que não fora constituída pelo Senhor. E por isso nós te glorificamos, porque nós sabemos que tu estás na frente de todas as coisas. Sabemos que tu és aquele que dá a palavra final. Sabemos que tu tens constituído homens e mulheres como autoridades nesta nação. Pai, que eles façam a diferença, que eles sejam conduzidos por meio do Espírito Santo. Ah, Pai, que todo projeto possa passar pelo crivo do Senhor. Seja o Senhor a aprovar, seja o Senhor a conduzir todas as coisas. Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, esta administração, as administrações, os governos de cada cidade. Ah, Senhor, os governos de cada estado. Colocamos, Senhor, presidentes, governadores, prefeitos, todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, vai de encontro, Pai. Vai de encontro às leis, vai de encontro, Pai, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, tudo aquilo que o Senhor não aprova. Deus querido, direciona tudo aquilo que está em oculto, Pai, revela, Senhor, revela-te a nós, dá estratégia ao teu povo, estratégia de oração, sejam lá as orações nas madrugadas, sejam lá as consagrações, os jejuns, os relógios de orações, Pai. No nome do Senhor Jesus, desperta o teu povo, coloca o desejo no coração do teu povo, Pai, quanto à oração, quanto à prática da palavra. Por meio do teu Espírito, Senhor, fala conosco, fala com pastores, fala com apóstolos, fala, Senhor, com profeta, com mestres, com evangelistas. Direciona o teu povo nesta terra, Pai, que o teu povo possa fazer a diferença. Pai, nós colocamos diante da tua presença, Pai, os enfermos, Senhor, os profissionais da área da saúde. Tem de misericórdia, Pai, que a tua palavra se cumpra no nosso meio. A tua palavra diz que o Senhor tem vida e vida em abundância. A tua palavra diz que tu és a paz, que tu és saúde, que sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados, nós somos sarados. Te revela esta nação, Senhor, em nome de Jesus, esta nação possa te conhecer como o Senhor que salva, como o Senhor que perdoa os pecados, como o Senhor que limpa as nossas vestes, como o Senhor que batiza com o Espírito Santo, como foi visto nesta tarde, que nos dá a plenitude do teu Espírito, oh, aleluia, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és a nossa justiça, tu és o nosso juízo. O inimigo das nossas almas já fora destruído, Senhor, já fora derrotado. Senhor, que esta nação te conheça como aquele que cura, que levou sobre si as enfermidades, que venceu a morte, que tu és aquele que libera o bálsamo. Nos apropriamos neste momento do bálsamo, Senhor. Oh, aleluia! E tu és aquele que voltará. Mas o Senhor não vai voltar, Pai, antes de remir a tua igreja. Haja conserto no meio da tua igreja. Pai querido, nós vimos aí que esta semana uma querida foi recolhida, está contigo nos teus braços. Pai, mas nós sabemos que tu és poderoso para consolar a parentela. Quantos têm perdido seus entes queridos, mas tu és aquele que consola. Sabe por quê?
porque a nossa morada é celestial. Oh Deus, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que o Senhor está nos preparando, está nos redimindo. Oh, aleluias, Deus querido, Deus poderoso. Haja desejo no coração de te buscar, que a tua igreja te busque, que a tua igreja se arrependa dos pecados. Tenha convicção, conforme a tua palavra diz, que se nós pecarmos, não convém pecarmos, não convém que pecamos. Mas se todavia pecarmos, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso para perdoar pecados, transgressões. O teu ministério, o ministério de Jesus não foi um ministério de acusação. O ministério de acusação pertence ao inimigo das nossas almas. Nós somos livres de toda acusação e por isso nós nos redimimos nesta tarde. Nós nos apropriamos da vitória para os nossos irmãos. Aqueles que necessitam de cura, Pai. Aqueles que estão com pneumonias, aqueles que foram acometidos pelo Covid, aqueles que precisam da tua intervenção, aqueles que necessitam voltar à tua casa, aqueles que por algum motivo se feriram, se machucaram e ficaram no meio do caminho. Pai, nós clamamos por resgate, resgate. Nós declaramos que nós e nossa casa, nossa família, nós serviremos ao Senhor Jesus. Tu serás o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Oh, aleluias. Pai, eu te louvo, te dou graças por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor não nos abandonou. Obrigada pelo teu cuidado. Pai, libera miríades e miríades de anjos, guardiões, anjos guerreiros. Ah, Senhor, nos livra de todo mal. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. E não permita que os nossos pés tropecem em pedras. Em nome de Jesus, amado das nossas almas, sê tu conosco. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Deus poderoso, Emanuel, obrigada, obrigada, obrigada pelo teu amor. Nós te agradecemos, Pai. Já te louvamos também por este final de semana. Sabemos que o Senhor continuará se manifestando a nós por meio dos cultos online, por meio das ministrações das Santas Ceias. Haverá restituição, haverá restauração de alianças, em nome de Jesus. Dá sabedoria a cada pastor. Visita, Pai, de forma sobrenatural a região 540 e realiza o teu querer em nós, através de nós. Somos instrumentos de Deus, instrumentos teus. Obrigada, Pai, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre aqui, conosco, com você, que é a Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Se ligue no trono da graça de Deus. Não perca a tua comunhão com o Pai, por nada deste mundo. Amém? Porque passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, esta não passará. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Um beijo no teu coração. Domingo nós temos aí o nosso culto, a partir das 18h30, nosso culto de Santa Ceia. Amanhã nós estaremos entregando os kits, né, para que os membros possam participar da Santa Ceia. Será entregue na parte da tarde e aí nós estaremos divulgando o horário certinho para vocês. Amém, amados? Um beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.